Olá, seja muito bem-vindo a mais um Veja Gente. Hoje o nosso programa tá chique, tá um luxo, porque quem está ao meu lado é Glória Kalil. Glória, obrigado. Oi, obrigada a você, uma delícia estar aqui. Prazer é nosso, viu? A Glória acaba de lançar o seu 6º livro, que é o Chique Profissional. Glória, este é um livro, para quem leu, que é um livro que é notório que não é um livro sobre moda. Não. Né? Eu acho bom deixar claro, porque muita gente vai atrás dos seus Tem livros. Também. Tem também moda. Também, A moda é só um atrativo. Você escolheu falar, nesse livro, sobre relações de trabalho, relações de trabalhos contemporâneos nessa era digital. Isso. Por que você escolheu esse tema? Então, Bruno, você sabe que, basicamente, evidentemente, todo mundo espera que tenha alguma coisa de moda, e tem, porque moda faz parte da sua apresentação, inclusive da sua apresentação profissional, né? Então, evidentemente que tem uma parte dedicada à moda. Agora, é uma dificuldade falar em moda hoje em dia para trabalho. Eu sofri, porque não tem mais códigos rígidos como tinha antigamente. Antigamente, assim, as pessoas se vestiam para trabalho de uma forma formal e os mais informais também tinham, e acabou. Hoje não, hoje tem formal, informal, mega informal, né? Tem gente que trabalha em casa, tem gente que é empreendedor, tem gente que tem emprego. Então, e além do mais, nós estamos na era da individualidade. As pessoas querem mostrar sua personalidade, não aceitam mais ser uma representação de uma corporação, né? Então, você tem que adequar. Por isso que eu escrevi esse livro, porque o assunto trabalho, eu acho que foi um dos assuntos que mais mudou nesses últimos 10 anos. O panorama, a maneira de trabalhar, os conteúdos dos trabalhos. Hoje aparecem profissões que não existiam, não é? Quem que ia ser designer de game? Até pouco tempo atrás, ninguém sabia o que era isso, né? Aliás, eu vi no jornal esses dias que não sei quanto % da população vai ter empregos que a gente nem sabe quais são. Não faz nem ideia. Não é verdade? É verdade. Então, eu acho que é um panorama que tem que ser dado, as pessoas têm que saber como está funcionando. Agora, você falou do informal, do formal demais. Lendo alguns trechos do seu livro, é um pouco notório que o mundo corporativo e o mundo, de fato, está virando cada vez mais informal. É verdade. Informal no jeito de se portar e informal no jeito de se vestir. Isso. E no jeito de administrar também as empresas, né? As administrações das empresas também estão se informalizando justamente para poder acolher esses jovens talentos que estão habituados a uma vida mais informal. Então, a própria administração, por exemplo, assim, até pouco tempo atrás, as empresas me chamavam para fazer o dress code da empresa, por exemplo. E aí eu ia fazer uma espécie de psicanálise com os diretores ou os presidentes da empresa. Eu falava assim, mas pode barba? Pode piercing? Pode tatuagem? E as pessoas ficavam crispadas, não sabiam o que responder. Quer dizer, isso acabou. Hoje em dia, as próprias empresas estão acolhendo pessoas que se apresentam de uma forma muito mais personalizada do que antigamente. Então, não existe. Ao contrário, eu acho que tem empresas, inclusive, que se beneficiam dessa aparência, porque mostram que estão atualizadas, que são empresas mais modernas, que aceitam esse tipo de Agora, gente. falando de corporativo mesmo, na maneira de se vestir no ambiente corporativo, e até falando de executivos, né, que estão aderindo a um traje mais informal, a um jeito mais informal, isso de alguma forma tem influência nesses jovens bilionários do Vale do Silício? Dos meninos do Facebook, Mark Zuckerberg, os donos do Google, do Steve Jobs. Steve Jobs, a gente não pode esquecer que toda apresentação da Apple, ele subia no palco com uma camiseta simples, agora eu não recordo se era cinza. Era preto. Preto e um jeans. E um jeans. Exatamente. Olha, eu tenho uma teoria. Diga a sua teoria agora. Eu acho que os homens respeitam muito homens poderosos e com dinheiro.
acho que poder e dinheiro são duas coisas muito atraentes para a mulher também, né? A mulher também. Mas, assim, nenhum costureiro jamais vai fazer um homem usar uma roupa informal, se algum poderoso não o fizer. Ou seja, a partir do momento que Bill Gates, que foi um dos primeiros, você pega um Zuckerman hoje, se vestem quase que permanentemente com roupas extremamente informais, o Zuckerman parece que tem mais de 100 moletons cinza com capuz, que é a marca registrada dele, assim como o Steve Jobs teve a camiseta preta, não é? Então, quando esses homens se vestem com essas roupas e são arquibilionários como ficaram, a chance dos homens de influenciar é enorme. Pode ser o estilista mais importante do mundo. Se o Christian Dior revivesse e lançasse a roupa informal masculina, os homens não iam, mas um Zuckerberg é capaz de ver. Embora não se esqueça, o peso simbólico de roupa é tão pesado, ninguém se dá conta. No dia do casamento dele e no dia que ele lançou as ações dele na bolsa, ele foi de terno e gravata. Ele foi de terno e gravata. Então, são momentos raríssimos. Mas para você ver como, assim mesmo, a simbologia dessas duas situações extremamente importantes na vida dele, ele estava de terno. Agora, tudo bem, o mundo ficou mais informal, as pessoas estão mais informais, as pessoas estão trajando roupas mais informais, inclusive executivos de empresas. E na política? Como é que fica a política? Como é que ficam os políticos? Não só os dinossauros de Brasília, o pessoal de Brasília, mas a política no mundo. A política vai se tornar mais informal ou está já se tornando mais informal? Eu acho que é um dos últimos bastiões da formalidade, não é? Existem universos em ququalquer lugar do mundo que são extremamente formais. Por exemplo, a política é um deles. O mundo jurídico, os advogados, o mundo da advocacia é um mundo extremamente formal, mas muito formal, entende? Então, existem ainda, vamos dizer assim, enclaves onde o traje formal é importantíssimo e o mundo político ainda é isso. Claro que tem sempre um que tenta abrir, por exemplo, você sabe que eu acho que foi o pai desse Trudeau, hoje, do primeiro-ministro do Canadá, ele era o Pierre Trudeau. E eu me lembro que ele veio uma vez para o Brasil, há 200 anos atrás. Ele estava de terno, era um terno claro, porque era verão, e estava de tênis. Isso foi, assim, um acontecimento. Mas um acontecimento importante, porque era um homem poderoso, um homem respeitado pelo mundo do business, pelo mundo político, que ousou uma coisa nitidamente do mundo esportivo, né? Então, há aqui e ali algumas portas nesse sentido. Eu acho que até o mundo político é capaz de ir antes do que o mundo jurídico, viu? Demorado. Né? Falando de autoridades, a gente selecionou alguns nomes de autoridades e a gente quer que você faça um breve comentário. Não precisa se aprofundar. Tá bom, porque aprofundar você é consultora, daí são outros 500. Isso. A gente quer que você faça um breve comentário dos trajes e até do estilo desses políticos. Tá legal. Vamos exibir alguns nomes? Vamos lá. João Dória, prefeito de São Paulo. Então, o João é uma pessoa nitidamente formal. Ele é formal na maneira de falar, ele é uma pessoa que sempre se vestiu de uma forma extremamente formal. E ele está adotando o traje informal agora. O que quer dizer isso? Que ele está tentando se aproximar das pessoas. É uma coisa de caso pensado. É uma coisa que ele fez e para você ver como a simbologia da roupa é importante. Para se aproximar, ele dispensou a gente tem uma foto gravata. dele mais informal também. Ele é uma pessoa que... mas ele está brincando de não sei do que. Vamos para o próximo exemplo. Mas o João é um bom exemplo disso, né? Dessa informalidade. Não, para você ver como a simbologia da roupa é importante. Ele, para se aproximar, ele teve que mudar de roupa, entendeu? Isso é muito importante e ele está certo. Ele usa pouca gravata. Ele não usa, ele está fazendo questão de não usar. Ele está pondo o informal para se aproximar das pessoas. Né? Vamos para o próximo exemplo.
Próxima autoridade. Luiz Inácio Lula da Silva, nosso ex-presidente. Então, terno, gravata, absolutamente dentro dos conformes. Aliás, a atitude dele é nesse sentido mesmo, é mostrar que ele tem inserção também no mundo da formalidade, né? Próximo. Aliás, ele está com uma gravata verde e amarela. Donald Oh, Trump. meu Eu Deus. já imagino que você vai falar de Donald Trump, principalmente das gravatas, tão comentadas gravatas. Escuta, o que dá para falar com um homem que usa esse cabelo? Não dá, não é? Uma pessoa, nem sei o que te dizer. É uma pessoa, um americano prepotente, um americano meio grosseiro, e ele faz o que ele quer, e ele não dá satisfações para ninguém. Eu não quero falar desse homem. Então vamos para o próximo. O Macron. Então, o Macron é uma pessoa que também, ele é um jovem, ele tem que se fazer respeitar, portanto, ele jamais vai abandonar o traje formal, porque ele tem que mostrar também que tem uma inserção no mundo da seriedade da política. Agora, ele já usa uma roupa um pouco mais ajustada, o terno dele já é um pouco mais fashion do que o dos outros. Você olha ele perto do Hollande, você vê que ele tem uma postura mais jovem, a roupa é mais justinha. É um homem elegante, fit, né? É um terno fit, Esse é ele aí, tem mais uma imagem. Mas você vê, isso é dia de votação, de manhã, você vê que os homens mais velhos estão de terno e gravata, e ele está fazendo um ato cívico, né? Votar para ele enquanto presidente é um ato cívico, ele está extremamente formal, como tem que ser. Mas você já me falou recentemente que você está encantada com ele. Pois é. E isso é quase uma oposição do que a gente viu recentemente com a eleição de Donald Trump. Né? Então, mas você vê, as mulheres estão encantadas com ele, não sou só eu, não. Todas as mulheres estão encantadas com ele, porque tem essa história de ser casado com uma mulher tão mais velha do que ele, não é? Isso é uma coisa de tal forma longe do comportamento que a gente vê normalmente. Você vê o Trump é casado com uma 30 anos, a coisa mais comum que tem é bode velho, né, casando com mocinha. E é uma coisa que toda mulher fala, lá vem ele, meu Deus, será que isso aí, nem esse escapa do clichê? E esse escapou do clichê brilhantemente. Então as mulheres que eu conheço estão todas encantadas com ele. A gente falou de algumas autoridades masculinas, certo. Vamos entrar agora nas femininas, que tem muita mulher perguntando já sobre as mulheres na política. Então, Dilma Rousseff. Olha aí, você vê, no livro eu falo disso. As mulheres, a Dilma, ela tentou fazer uns blazerzinhos um pouco mais femininos e tal, mas seguindo o molde masculino. Todas as mulheres que trabalham na política se vestem em imitação do terno masculino. Ou diretamente, aí, ainda tem uma tentativa, ela ainda bota uma coisa um pouco estampadinha, mas ela segue o padrão masculino, terno, que é a roupa ícone da seriedade, a roupa ícone da respeitabilidade, etc. Né? Hoje, quer dizer, para a mulher ser respeitada na política... Na política e... Elas ainda veem que elas precisam ir na linha masculina. Não só na política, como no mundo jurídico agora, também. Esse traje aí da posse, ela foi muito comentado. Pois é, a hora que a infeliz resolve botar uma roupa feminina de renda branca, vão atrás dela para molar. Estava muito bem, deixa ela lá, estava muito bem, pronto. Temos mais exemplos de mulheres na política? Era isso? Temos algumas mulheres. A Michelet. A Bachelet. Essa é a Bachelet. Então, ela aí até está um pouco mais feminina, mas em geral também usa terno masculino. Também usa, né? Cabelo curto, para não dar trabalho, essas coisas que quando a mulher trabalha, acho que não pode perder tempo. E de fato deve ser uma vida, aliás, infernal. Né? Deve ser um inferno. Ser presidente da República tem que estar às 6 horas da manhã hasteando bandeira, sei lá o quê. Então, elas usam cabelos, em geral, cabelo curto, em geral, coisas que não dão trabalho, roupas práticas e tudo, e fica assim, esquisito. Agora, tem uma mulher na política que você vê uma salvação.
Eu percebo isso. Olha, a Theresa May, né? Ela tenta, ela está sempre com uma echarpezinha, uns colares, ela usa muito colar. Ela usa bem até os colares. Ela não entrou nessa de ir atrás de roupa masculina e usar terno. Ela sempre usa uma coisinha, ela tem uma coisa com colar que dá certo, ela faz um esforçozinho no cabelo, um pouquinho mais feminino. Bom, porque o importante é saber o seguinte, é que não precisa se vestir igual a homem para ser respeitada. E é isso que eu acho que elas estão começando a entender e estão começando a usar. Vamos ver. Aliás, tem um diferencial no seu livro, do começo, principalmente na introdução, da sua carta de introdução, até a última página, que você mudou o modo de falar, o modo de falar mesmo, quando você quer falar com seus leitores. Leitoras e leitores. Isso. Exatamente. Então, sabe o que é? É o seguinte, logo na primeira página do livro eu faço uma carta à leitora e ao leitor, dizendo que eu queria... Quando eu comecei a fazer esse livro, tinha tantas histórias cabeludas sobre mulher, discriminação, mulher no trabalho, que mulher ganhava menos, que mulher era humilhada, que mulher não tinha promoção, várias histórias assim. Eram tantas as histórias que eu fiquei com medo. Eu falei, será que eu vou fazer um livro só disso? Como eu não queria fazer um livro só disso, eu falei, de que modo eu posso deixar o problema feminino sempre em tensão durante o livro todo, sem ter que ficar contando um caso atrás do outro. Então, eu inventei um novo jeito de escrever, que é assim, eu jamais uso o plural da língua portuguesa que bota mulher embaixo da designação masculina. Porque põe, por exemplo, assim, queridos leitores, está incluído mulher. Por que está incluído embaixo de homem? Por quê? Por quê? Porque é assim que a língua portuguesa fez. Então, o que eu faço? Eu faço querida leitora, querido leitor. O livro inteirinho tem esses parênteses. E ainda digo, eu falei, olha, você pode achar a brincadeira irritante e cansativa. Mas eu digo para você uma coisa, irritante e cansativo é ser tratado desse jeito. Tá dado o recado de Glória Kalil. Tem um capítulo que eu achei muito curioso e divertido, que é o Brasileirices. As diferenças do brasileiro e o choque que muitas pessoas, muitos estrangeiros têm com o nosso modo de ser. Bom, já vou para o mais feio. O que é mais feio, assim, o que mais choca do modo de ser brasileiro para o estrangeiro? Em termos de etiqueta, assim, o que é mais feio? Olha, eu não sei se justamente eu estou pondo essas brasileirices, porque nós temos características que eu não sei se são feias, são características nossas e que chamam muito a atenção de estrangeiro. Por exemplo, uma coisa que vamos dizer que pode ser considerado mais feia seria a pontualidade, né? Brasileiro não é pontual. Brasileiro não é pontual. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele não entende pontualidade da mesma maneira que o inglês entende, que o americano, que o japonês entende, que o resto do mundo quase que inteiro entende. Então, há uma flexibilidade nos nossos horários que para os estrangeiros é altamente desestabilizante, entendeu? E que para nós não é. Então, eu não vou dizer que é feio, mas eu vou dizer que são características nossas que chamam muito a atenção de estrangeiro. Porque no livro eu comento muito que nós estamos num mundo globalizado e conectado. Ou seja, a gente está em contato o tempo inteiro com outras culturas, né? Com gente que se porta de maneira diferente em áreas que você nunca imaginou que você fosse ter que conviver com pessoas com hábitos tão diferentes. Então, eu comento um pouco os hábitos dos outros, para que a gente saiba que o nosso modo de ser é apenas um modo de ser. Não quer dizer que seja o melhor nem o único, tem outros. Vamos ficar abertos aos outros. E, da mesma maneira, eu mostro quais são os hábitos nossos, que para os estrangeiros é altamente desestabilizante. Por exemplo, pontualidade. Por exemplo, brasileiro detesta falar não ou ouvir não. Detesta. Se você diz não, se você não recebe bem um projeto ou faz crítica, não consegue ouvir uma crítica, não consegue ouvir um não. Leva aquilo para o lado pessoal, fica ofendido. E eu dou exemplos, por exemplo, no Japão, se o teu chefe te chama
e diz, olha, isso aqui está errado, está muito ruim, o cara fica agradecido porque prova que o chefe está interessado nele, está interessado em ajudá-lo, em melhorar, né? Então, isso é outra coisa que nós não sabemos fazer. Depois, a gente é beijoqueiro. Beija mesmo, a gente beija mesmo, aqui se beija, que é uma coisa que nem sempre é comum, entendido, né? É comum em outros lugares. Glória, só para já chegando ao fim da nossa entrevista, uma coisa que a gente percebe em todos os eventos que a gente vê você, que você gosta de duas coisas, são quase inseparáveis. Que é a cor preta dos seus trajes. A última vez que a gente se falou, você inclusive estava com a parte de cima até preto, e na capa do livro, inclusive, o traje é preto, uma foto lindíssima, feita recente. Nos 5 livros anteriores, eu estou de preto e sapato vermelho, igual que eu estou nesse daí. Esse aí é bordô, ficou meio escuro aí, mas é bordô. É verdade. Além do preto, você usa muito os óculos escuros em ambientes fechados. Como você está agora com óculos escuros e quando você começou a analisar todas essas autoridades, você colocou o óculos escuro. Porque tem grau, né? Ele tem um grau, né? Fortíssimo. Grau fortíssimo. Eu não enxergo absolutamente. Aqui virou um blur, assim. Bom, a minha pergunta é, por que a escolha do preto? E depois você vai me contar também do óculos. Então, o preto... Por que você gosta tanto de andar de preto? Olha... É a cor certeira? Bruno, é a cor certeira. Bruno, é assim, o preto é hoje, para as mulheres, uma grande facilidade. Você não sabe o que põe? Põe alguma coisa preta que está resolvido, entendeu? Então, já foi um grande impacto, porque até os anos 80 não se usava preto, muito menos no Brasil, que era um país quente, tropical, não se usava preto de dia, na luz do sol, não se usava preto de manhã, só se usava preto de noite, como o célebre pretinho, ou nas horas de luto, de missa de 7º dia, etc. Aí os japoneses fizeram aquela entrada espetacular na moda nos anos 80, com a moda do day after, aquelas roupas desestruturadas, rasgadas, etc. Tudo preto. E introduziram o preto na vida urbana, ou seja, virou-se a moda em Tóquio, em Nova York e, consequentemente, São Paulo, né? Que foi quem entrou primeiro nessa onda, onde está até hoje. Então, naquele tempo, usar preto era chique, era ousado, era impactante, os anos 80, 90, etc. Depois, hoje não causa mais impacto nenhum. Hoje é uma cor como outra qualquer, mas é de uma grande facilidade. Não suja, emagrece, que é uma grande vantagem para as mulheres, e você está sempre em ordem. Então, virou um uniforme de quem trabalha, de quem está um pouco exposto sempre a um público maior. Então, eu acho que é uma cor muito, muito prática, sobretudo muito prática hoje. E sobre os óculos? Então, sobre os óculos é assim, primeiro que tem grau, segundo que eu tenho um olho meio esverdeado, então eu tenho um pouquinho de dificuldade com luz. Terceiro, que evita maquiar o olho quando você não está afim de maquiar o olho. E quarto, te dá uma proteçãozinha, sabe? Você bota os óculos, parece que você tem assim, um certo proteção contra a dureza do dia a dia. Você já deve ter ouvido várias vezes essa pergunta, só para encerrar de fato o programa. Agora, as coisas vão mudando muito, né? Seu último livro foi em 2007. Foi. Se fosse resumir a palavra chique nos tempos atuais, no dia de hoje, no ano de hoje, o que é? Chique é ser uma pessoa civilizada. Eu acho que chique é uma mistura muito próxima de aparência com conteúdo. Eu acho que uma pessoa não basta se apresentar bem, estar bem vestida. Ela tem que ter um conteúdo igualmente cuidado, igualmente respeitoso, etc. Eu acho que é uma questão de civilidade. Glória, mais uma vez, obrigado. Imagina, obrigado. O livro está uma delícia. Chique profissional. Chique profissional. Tem lançamento na segunda-feira? Segunda-feira, dia 26, na Livraria Cultura do
do Conjunto Nacional às 7 horas. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Gente, esse foi mais um Veja Gente. Até a próxima.